neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Não terás outros deuses diante de mim. Entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá nos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, Jesus Senhor, cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará. Pela graça sim, pelo seu amor, seja dado aqui a Jesus Senhor, cordial Ouvintes, vamos convivendo cada dia mais com a unicidade do nosso Deus. Quando se fala unicidade, se refere a um único Deus. Quando se fala na unidade, é esse único Deus em três manifestações: Pai, Filho e Espírito Santo. Como Pai, Ele reina. Como Filho, Ele intercede. Como Espírito Santo, Ele ilumina. Pai é Rei. Filho é sacerdote. O Espírito Santo é o profeta. Agora, se você crê que Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente, então você não terá dificuldade em crer que Ele não só pode ter três manifestações, como poderia ter bilhões de manifestações. Bilhões e bilhões ao mesmo tempo. Ele enche os céus e a terra. Ele é infinito. Mas quando se trata com o homem,
ele procurou se fazer homem. É tanto assim que o Filho é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A fé hebreia, a fé dos judeus, é correta. Sempre afirmamos isto. Eles ainda não tiveram seus olhos abertos para saberem, reconhecerem Jesus Cristo como Messias. Mas um dia eles vão reconhecê-lo como Messias, mas nunca como segunda pessoa, mas sempre o Emanuel, o Deus conosco. Isso tem muito sentido, pesa bastante no nosso destino como salvos e especialmente como eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a noiva que não conhece o seu noivo? Que não conhece a sua origem, a sua procedência e muito menos o seu nome? Porque o mundo religioso não conhece o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Por isso não usa o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo no batismo. Mas os apóstolos sabiam perfeitamente qual este nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento nós temos Êxodo 20, verso 3, afirmando, Deus dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Veja só, não diante de nós, mas diante de mim. E já no Novo Testamento, São João capítulo 20, verso 28, encontramos o seguinte, Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Ora, não terás outros deuses diante de mim. Reafirmamos, no singular, de mim. Agora Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. Você deve colocar a sua fé juntinha, paralela realmente com a dos apóstolos. Porque, caso contrário, você vai estabelecer sua fé num concílio pagão, chamado Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. Ora, em quem nós podemos confiar mais? É nos apóstolos ou nos indivíduos, nos mensageiros do inimigo que fizeram a formação, aquele composto maligno do Concílio de Nicéia? Basta você pensar isto e você então tomará São Paulo entre os apóstolos como apóstolo para os gentios. Porque não foi somente Pedro que sustentou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo também. Como também Tiago disse que os incrédulos blasfemam do bom nome que sobre nós foi invocado. Mas firmemos aqui que ninguém nega que Paulo é apóstolo para os gentios. E ele, falando aos Efésios, diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, não a vontade dos homens, aos santos que estão em Éfeso. Agora ele coloca uma conjunção aqui, e fiéis em Cristo Jesus. Jamais isso pode acontecer com a igreja, ela chegar a ter a fidelidade espiritual, sem que ela tenha essa luz completa a respeito do Deus que ela crê, do Deus que está nela. A forma que o mundo tem herdado a consciência
de Deus é deturpada. Ela não reflete realmente a deidade. Somente pela revelação divina do Gênesis Apocalipse, incluindo esse fundamento que é dos apóstolos e dos profetas, é que a igreja pode ter realmente a sua fé perfeita em relação à divindade. A fé perfeita não significa simplesmente você obter a cura de um câncer, de uma cegueira, de uma paralisia. Isso não quer dizer propriamente a fé perfeita. A fé perfeita se refere exatamente a uma fé correta em relação à deidade, à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem também o Pai. E ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então você vai tomando consciência espiritual, porque a carne e o sangue não vão herdar o reino dos céus. Você pode fazer da sua carne e do seu sangue uma múmia de santidade, que ela não herdará o reino dos céus. De todos os modos, o que herda o reino dos céus está dentro de você. É o que ocupará aquele outro corpo quando esse é desfeito. 2 Coríntios capítulo 5. Veja que a coisa não depende do físico, da matéria, porque qual o terreno, tais os terrenos. Qual o celestial, tais os celestiais. Nós teremos corpos semelhantes ao de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que você pode crer e viver por ela, entregar-se por ela, porque é uma realidade, é um fato, são realidades infalíveis do Deus vivo. Agora, escrevendo aos Efésios, São Paulo se refere realmente àqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo. Foram predestinados e elegidos. Lembrando sempre que a eleição mostra de onde viemos, enquanto que a predestinação mostra para onde estamos indo. Esse conhecimento perfeito faz parte total, inclusive indispensável, da fé perfeita. A eleição mostrando que você veio de Deus. A predestinação mostrando que você vai para Deus. Está indo para as bodas do Cordeiro. Está indo no arrebatamento. Está indo para o milênio. Está indo para a eternidade. Governando com Cristo. Então, vejamos que Paulo escreveu falando a um povo que era separado. Separado de que forma? Separado pela fé. É uma fé que separa, uma fé diferente. O artigo 5º da Constituição brasileira é violado nas escolas, pelos colégios, quando desrespeitam o princípio, a fé de alunas que temem a Deus, que temem ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? No artigo 5º da Constituição brasileira, está ali que todo mundo tem direito de um livre pensamento, de ter fé, vamos dizer em outras palavras, como herdou, como tem. Isso tem que ser respeitado. Mas quem dos homens procurará exigir isto? Paulo está falando de pessoas separadas pela fé. Isto quer dizer, a fé que os separa, a fé que os leva a crer, a ver as coisas de uma forma real e verdadeira em relação a Deus.
Nós temos isto com Abraão e Ló. Ló não era um pervertido. Ele foi chamado de justo na Bíblia. Mas, no entanto, ele não tem nada a ver com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Abraão, sim. Estando certíssimo. Aí então fala pela fé, pela fé. Mas aonde você encontrou pela fé Ló? Você encontrou pela fé Abraão. Abraão, pela fé. Esse tipo de fé distingue, separa. E eles foram separados, batizados com o Espírito Santo, e estão em Cristo Jesus, se referindo àqueles que foram realmente convertidos através do Evangelho, que é o poder de Deus, de São Paulo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: estou endereçando essa epístola a vós, meus amados. Eu vejo Paulo lá agora com os seus, e tem uma coisa, muito feliz, a ponto de chorarem muito, muito mesmo, terem profunda tristeza, quando constataram que ele não voltaria mais em Éfeso. Pelo Espírito ele disse: vocês não verão mais o meu rosto. Mas como no Monte das Oliveiras, no Monte da Transfiguração, ficou tão bom ali que Pedro desejou que fossem feitos ali 3 tabernáculos, um para Elias, outro para Moisés e outro para Jesus, o que significava para ele, e João e Tiago também. Mas não era ali, naquele monte, que eles tinham de ficar. A coisa ainda tinha um curso. Eles teriam que passar pelo que passaram. Nem toda felicidade dura para sempre. Você hoje está feliz com seu marido, mas você sabe que você pode ficar sem ele a qualquer momento. Você está felicíssimo com sua esposa, sabendo que qualquer hora você pode ficar sem ela. Você está felicíssimo com seu papai, com sua mamãe, sabendo que isso não dura para sempre. Está feliz com um homem, com uma mulher, com uma criança, mas isso não é para sempre. Isso passa. E Paulo estava muito feliz com aquela igreja. A igreja de Éfeso parece que era a coroa do seu ministério, era o brilhante do seu ministério, mas ele estava sabendo que aquilo não era para aqui. Nós temos de entender que toda a felicidade pela qual nós lutamos, sofremos, choramos, nos amarguramos, uma vez alcançada, nós temos de ter a plena consciência de que ela não vai ser para todo sempre. Temos momentos em que os nossos corações vão doer. Não vamos mais ver uns aos outros. Veremos pela última vez. Falaremos pela última vez. Sorriremos pela última vez. Mas, atrás desta realidade, existe uma outra. Que exatamente deixando toda a felicidade aqui, estamos partindo para uma que é eterna. Não pode ser definitivamente efêmera, isso quer dizer passageira. Então Paulo estava muito feliz, transmitiu o Deus único e verdadeiro, a fé apostólica. Aquele povo nunca teve dificuldade. A igreja primitiva não teve essa dificuldade com o batismo, não teve essa confusão de 3 pessoas. A igreja não teve essa confusão até 300 anos depois de Cristo. Depois do concílio de Nicéia, quando a grande meretriz se casou com o Estado em prostituição, tomando o cálice da prostituição, é que começou a confusão. E quem não creu morreu, foi sacrificado, foi queimado.
foi violentado, foi desrespeitado. E quem não crê como eles até hoje, são marginalizados, no mínimo, e quando chegar a hora, muitos serão assassinados, serão mortos, serão machucados, serão presos. Aquele pequeno, velho apóstolo, que teve a sua cabeça cortada lá embaixo, o profeta disse: eu estive no lugar onde eles cortaram a cabeça de Paulo. Mas a sua cabeça está naquele novo corpo e nunca pode ser cortada de novo. Nunca haverá uma carta de Paulo lhe dizendo: quanto a mim já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Simplesmente haverá aquilo. Essa é a coroa que o seu justo juiz me prometeu, não só para mim, mas para todos que amaram sua vida. A felicidade passou, a alegria passou, mas logo Salomão disse: a rola voltou a cantar. Cantar para sempre. Aleluia. Ele está hoje de pé com os outros heróis da fé. Neste exato momento, o mesmo apóstolo que escreveu isto, foi ele quem disse: aos que estão em Cristo Jesus. Não é aos que estão em tal ou qual igreja, mais velha ou mais nova, tabernáculo, seja o que for, grupozinho ali, grupozinho acolá, ismo aqui, ismo acolá. Ah, que amor que eles têm pelas almas. Não, aos que estão em Cristo Jesus. Por um Espírito somos todos batizados neste corpo. Por um Espírito nós nascemos neste corpo. Por um Espírito nós vivemos neste corpo. É por um Espírito, não é por um cartão de membro, não é pelo estreitar da mão, não é pelos tapinhas nas costas, não é por ser rico e ter dinheiro e poder bancar pastores, não é por isto aí. É por um Espírito que somos todos batizados neste corpo. E neste corpo não há diferença. Todos vivem um em defesa do outro. Porque isto é vida eterna. Um vive em função do outro. Fora disto, estamos todos enganados. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu naturalmente com o coração cheio do que ele estava escrevendo. Ele não escreveu coisa de cabeça. O escritor do livro tal, o teólogo tal, ele estava simplesmente transmitindo do seu coração para a letra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, nos abençoou com as bênçãos espirituais. Ele amou as bênçãos de Abraão. Deus me abençoou muito. Deus te abençoou muito. Deus nos abençoou muito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.radiocultura.com.br.
a palavra original.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Exaltemos ao Senhor, nosso Salvador. Uma só fé, um só Espírito, um só coração. Exaltemos ao Senhor, nosso Salvador. Participe da restauração. Veja, a luz afugentou a escuridão. Ouça sua voz guiando todos nós. Receba Deus o Pai, seja a luz. Ouça sua voz guiando todos nós. Receba Deus o Pai, seja a luz. Uma só fé, um só Espírito, um só coração. Exaltemos ao Senhor, Salvador. Uma só fé,